Economia para leigos. Princípios básicos de economia. Prefácio. Você já parou para pensar como as decisões econômicas afetam o seu dia a dia? Desde o preço do pão que você compra na padaria até as taxas de juros do seu cartão de crédito, a economia está presente em todas as áreas da sua vida. No entanto, para muitos, o mundo econômico parece complexo e distante. Conceitos econômicos e torná-los acessíveis para todos. Aqui, você encontrará explicações claras e exemplos práticos que mostrarão como os princípios básicos de economia afetam suas decisões diárias, sua vida financeira e até mesmo os rumos da sociedade. Se você é um completo iniciante no assunto ou simplesmente quer entender como funciona o mercado, os conceitos de oferta e demanda, inflação, impostos e investimentos, este é o lugar certo. Você terá o conhecimento necessário para tomar decisões mais conscientes e estratégicas na sua vida financeira e entender melhor o mundo ao seu redor. Sumário. O que é economia e por que devemos entendê-la? Definição de economia e sua importância no dia a dia. Economia doméstica versus economia global. Oferta e demanda, a base de tudo. Como funciona o equilíbrio entre oferta e demanda? Exemplos práticos. Por que alguns produtos ficam mais caros ou mais baratos? Inflação. O inimigo silencioso do seu dinheiro. O que é inflação e como ela impacta o seu poder de compra? Inflação controlada versus hiperinflação. Impostos. Por que pagamos e como eles afetam nossa vida? A função dos impostos na economia. Exemplos de como os impostos são aplicados no cotidiano. PIB e crescimento econômico. Como medimos a riqueza de um país? O que é o PIB, Produto Interno Bruto? Diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento. O sistema financeiro, bancos, juros e crédito. Como funciona o sistema financeiro e por que ele é importante? Juros compostos, amigo ou inimigo? Globalização e comércio internacional. Por que os países trocam produtos e serviços? Vantagens e desafios da globalização econômica. Investimentos para leigos. Comece agora mesmo. O básico sobre poupança, renda fixa e renda variável. Dicas práticas para quem quer começar a investir. Ciclos econômicos, bons e crises. Por que as economias crescem e depois entram em recessão? Exemplos de crises econômicas e o que podemos aprender com elas. Economia comportamental, a psicologia nas decisões financeiras. Como nossas emoções afetam nossas escolhas econômicas. Dicas para tomar decisões mais racionais. Introdução. A economia pode parecer algo distante e complicado, mas ela está presente em cada decisão que você toma, desde a escolha de um produto mais barato até o planejamento de um financiamento. Aqui, você aprenderá como ela funciona e por que entender os princípios básicos pode transformar sua vida. Capítulo 1. O que é economia e por que devemos entendê-la? A economia pode parecer algo abstrato, mas, na verdade, ela está em todas as áreas da nossa vida. De uma simples ida ao supermercado até a decisão de como investir o seu dinheiro, tudo está relacionado aos princípios econômicos. Vamos explorar como as escolhas que fazemos no nosso cotidiano afetam o equilíbrio econômico em nível global e local. Neste capítulo, abordamos a definição de economia e sua importância. A economia vai além de gráficos e números, ela está presente em cada escolha que fazemos no cotidiano.
Exploramos a diferença entre microeconomia, foco em indivíduos e empresas, e macroeconomia, análise de países e mercados globais. Exemplos incluem como a escolha de um produto mais barato ou o planejamento de uma viagem internacional são decisões econômicas. Capítulo 2: Oferta e demanda, a base de tudo. A base da economia está na relação entre oferta e demanda. Quando a demanda por um produto aumenta, mas a oferta não acompanha, o preço tende a subir. E o contrário também é verdade. Quando a oferta é maior que a demanda, os preços caem. Vamos aprofundar como isso funciona no mercado de bens de consumo, como imóveis, alimentos e até mesmo serviços como educação. Exemplo: por que o preço de um imóvel pode disparar em uma cidade e cair em outra? O conceito de oferta e demanda é o coração da economia. Explicamos como esses dois fatores determinam os preços de bens e serviços. Exemplos práticos incluem: por que os preços dos combustíveis aumentam em crises internacionais? Como promoções de Black Friday podem alterar a relação entre oferta e demanda? O que acontece quando um novo produto popular é lançado no mercado? Capítulo 3: Inflação, o inimigo silencioso do seu dinheiro. A inflação é um dos maiores desafios para a economia, pois reduz o poder de compra da moeda. Neste capítulo, vamos entender como a inflação surge e como ela afeta a sua vida financeira. Falaremos também sobre os diferentes tipos de inflação, como a controlada e a hiperinflação, e o que você pode fazer para se proteger desse fenômeno. Exemplo: como a inflação pode afetar a sua aposentadoria e o preço da gasolina no dia a dia. Capítulo 4: Impostos. Por que pagamos e como eles afetam nossa vida? Impostos são essenciais para a manutenção do Estado e para a implementação de políticas públicas, como saúde, educação e infraestrutura. Mas o que acontece quando eles são mal administrados? Neste capítulo, vamos explicar como os impostos funcionam, por que você paga por eles e como isso impacta seu orçamento pessoal e a economia do país. Exemplo: como os impostos afetam o preço dos produtos no supermercado e como você pode otimizar suas finanças pessoais considerando a carga tributária. Abordamos a importância dos impostos para manter os serviços públicos, como saúde e educação. Capítulo 5: PIB e crescimento econômico. Como medimos a riqueza de um país? O Produto Interno Bruto, PIB, é um indicador-chave da economia de um país. Este capítulo vai esclarecer o que é o PIB, como ele é calculado e por que ele é importante para entender a saúde econômica de uma nação. Além disso, discutiremos a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Exemplo: como o crescimento do PIB impacta diretamente seu trabalho e os investimentos do governo em saúde e educação. É a medida mais comum da riqueza de um país. Neste capítulo, explicamos como o PIB é calculado. A diferença entre crescimento econômico, produção de bens e serviços, e desenvolvimento econômico, qualidade de vida. Exemplos de países com alto PIB, mas desigualdade social. Capítulo 6: O sistema financeiro, bancos, juros e crédito. O sistema financeiro é essencial para a economia global. Vamos explicar como ele funciona, o papel dos bancos e a importância dos juros e do crédito. Entenda como as taxas de juros influenciam o seu empréstimo, financiamento ou aplicação de investimentos. Exemplo: como as taxas de juros do seu cartão de crédito podem impactar suas finanças e o que você pode fazer para reduzir os custos. Capítulo 7: Globalização e comércio internacional.
vamos entender o impacto da globalização na economia. A troca de produtos e serviços entre países traz benefícios, mas também desafios. Você verá como as decisões de empresas e governos podem afetar os preços no Brasil e em outras partes do mundo. Exemplo: por que a crise econômica nos Estados Unidos pode afetar o preço do arroz no Brasil? Exploramos como a globalização conecta economias ao redor do mundo. Por que países exportam e importam produtos? Vantagens da globalização, como acesso a bens mais baratos. Desafios, como a perda de empregos locais devido à concorrência internacional. Capítulo 8. Investimentos para leigos. Comece agora mesmo. Investir pode parecer complexo, mas você não precisa ser um expert para começar. Neste capítulo, explicaremos os tipos de investimentos mais comuns, como renda fixa, ações e fundos imobiliários. Além disso, discutiremos o conceito de risco e como equilibrá-lo com o retorno desejado. O que são ações e por que você deveria considerar investir em ações da empresa que você confia? Aqui, descomplicamos o mundo dos investimentos. Diferença entre renda fixa, ES, poupança, CDB, e renda variável, ES, ações, fundos imobiliários. Como começar com pouco dinheiro e entender os riscos envolvidos. Exemplos de pessoas que transformaram suas vidas ao começar a investir cedo. Capítulo 9. Ciclos econômicos, bons e crises. As economias não crescem de forma linear. Neste capítulo, vamos entender os ciclos econômicos, por que as crises acontecem e como elas podem ser previstas. Além disso, discutiremos como as políticas econômicas podem suavizar ou agravar essas flutuações. O que podemos aprender com a crise de 2008 e como isso afeta as oportunidades de investimento hoje? As economias crescem e caem em ciclos. Explicamos por que essas oscilações ocorrem e como elas afetam o dia a dia. Capítulo 10. Economia comportamental, a psicologia nas decisões financeiras. Muitas de nossas decisões financeiras são influenciadas por fatores psicológicos, como o medo e a ganância. Vamos explorar como a psicologia humana afeta o mercado financeiro e as escolhas econômicas das pessoas. Descubra como evitar armadilhas emocionais ao tomar decisões financeiras importantes. Exemplo: por que você, de repente, decide comprar algo por impulso e como isso pode impactar sua saúde financeira? As economias crescem e caem em ciclos. Explicamos por que essas oscilações ocorrem e como elas afetam o dia a dia. Exemplos como a Grande Depressão de 1929, a crise de 2008 e a pandemia de 2020. Dicas para se preparar financeiramente para crises futuras. Neste último capítulo, exploramos como o comportamento humano afeta a economia. Por que tomamos decisões irracionais, como gastar mais do que podemos? Como o viés do presente nos faz priorizar prazeres imediatos em vez de economizar. Estratégias para tomar decisões financeiras mais racionais, como criar metas claras e evitar compras impulsivas. Neste último capítulo, exploramos como o comportamento humano afeta a economia. Por que tomamos decisões irracionais, como gastar mais do que podemos? Como o viés do presente nos faz priorizar prazeres imediatos em vez de economizar. Estratégias para tomar decisões financeiras mais racionais, como criar metas claras e evitar compras impulsivas. A economia é, na essência, o estudo de como as pessoas, empresas e governos utilizam recursos limitados para atender suas necessidades e desejos ilimitados. Mesmo que você não perceba, está envolvido em decisões econômicas diariamente.
Desde escolher qual marca de café comprar até decidir se deve economizar ou gastar seu dinheiro, tudo está ligado aos fundamentos econômicos. Além disso, a economia não afeta apenas nossas decisões pessoais, mas também questões globais, como políticas públicas, distribuição de renda e até mesmo as mudanças climáticas. Quando você entende como a economia funciona, você se torna capaz de tomar decisões melhores, tanto para si mesmo quanto para a sociedade como um todo. Liste 5 decisões que você tomou no último mês e reflita sobre como a economia influenciou cada uma delas. Por exemplo, por que você escolheu pegar transporte público ao invés de usar um carro particular? Capítulo 2. Oferta e demanda, a base de tudo. Oferta e demanda são os conceitos centrais da economia. Eles explicam como os preços dos bens e serviços são determinados no mercado. Quando um produto é escasso e muito desejado, o preço sobe. Por outro lado, se há abundância de um produto e pouca procura, o preço tende a cair. Esse conceito simples se aplica a tudo, desde a compra de um celular até a negociação de um salário. Vamos explorar como você pode usar o entendimento de oferta e demanda para tomar decisões mais informadas, como identificar promoções verdadeiras ou prever quando um produto pode ficar mais caro. Prática. Analise as promoções de um mercado local. Pergunte-se: esta promoção é fruto de excesso de estoque, alta oferta ou queda na demanda? Com isso, decida se é o momento certo para comprar ou esperar. Observe os preços dos produtos que você compra regularmente, como alimentos ou combustíveis. Note como a variação no preço reflete mudanças na oferta e demanda. Pesquise produtos que estejam em promoção e identifique: é uma baixa demanda ou excesso de oferta? Compre com inteligência. Capítulo 3. Inflação, o inimigo silencioso do seu dinheiro. Compare o preço de produtos que você comprava há 6 meses ou um ano com os valores atuais. Faça uma lista e veja quais itens sofreram maior impacto da inflação. Aumente sua educação financeira. Aprenda a calcular o índice de inflação pessoal, considerando os produtos e serviços que você consome com frequência. A inflação, muitas vezes chamada de o ladrão silencioso, corrói o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. Ela é causada por uma série de fatores, como aumento dos custos de produção, excesso de emissão de moeda e desvalorização cambial. Neste capítulo, discutiremos como a inflação impacta seu dia a dia. Por exemplo, como ela faz o preço de itens básicos, como alimentos e gasolina, subirem, e por que manter dinheiro parado pode ser uma péssima ideia em tempos de alta inflação. Entender a inflação é essencial para proteger seu patrimônio e planejar seu futuro financeiro. Acompanhe o Índice de Inflação Oficial no Brasil, IPCA, e compare-o com o aumento de preços dos produtos que você compra regularmente. Isso ajudará você a perceber onde a inflação está mais presente em sua vida. Capítulo 4. Impostos. Por que pagamos e como eles afetam nossa vida? Os impostos são a principal fonte de receita do governo, usados para financiar serviços essenciais como saúde, educação e segurança pública. No entanto, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados pela carga tributária, sem entender exatamente como nosso dinheiro é utilizado. Vamos detalhar como os impostos estão embutidos nos produtos que você consome e como isso impacta o preço final. Além disso, abordaremos a importância da transparência e da fiscalização na gestão desses recursos.
Saber como os impostos funcionam é fundamental para entender seu papel na sociedade e exigir melhorias no uso do dinheiro público. Confira a discriminação de impostos na nota fiscal de suas compras. Faça uma estimativa de quanto você paga em impostos mensalmente e reflita sobre os serviços que está recebendo em troca. Analise sua nota fiscal da última compra e identifique quais impostos estão embutidos nos produtos. Entenda sua carga tributária. Se você é autônomo ou empresário, veja como o imposto impacta o preço final do seu produto ou serviço e como isso afeta sua competitividade no mercado. Capítulo 5. PIB e crescimento econômico. Como medimos a riqueza de um país? Leia ou pesquise sobre o PIB do Brasil nos últimos anos. Compare o crescimento com a situação econômica que você percebe no seu bairro ou cidade. Pense em como o crescimento econômico, ou a falta dele, impacta sua vida, como no acesso a serviços públicos e oportunidades de emprego. Mais comum para medir a economia de um país, mas o que ele realmente significa? Ele representa a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma nação durante um determinado período. Porém, o PIB não conta toda a história. Ele não mede, por exemplo, a desigualdade de renda ou o bem-estar da população. O crescimento do PIB é importante, mas também porque ele não deve ser o único indicador usado para avaliar o progresso econômico e social de um país. Capítulo 6. O sistema financeiro, bancos, juros e crédito. O sistema financeiro conecta pessoas que têm dinheiro sobrando com aquelas que precisam de recursos. Bancos, por exemplo, usam o dinheiro que você deposita para oferecer empréstimos a outras pessoas e empresas. Os juros são a compensação por esse empréstimo, mas também podem ser um fardo se você não gerenciar bem suas dívidas. Aprenda como funcionam os principais produtos financeiros e como escolher os melhores para a sua realidade. Desde abrir uma poupança até entender o impacto dos juros compostos, este capítulo fornecerá ferramentas práticas para lidar com o sistema financeiro. Se você tem um financiamento ou empréstimo, use uma calculadora online para entender quanto está pagando de juros e veja se é possível renegociar. Revise suas dívidas ou financiamentos e veja quanto está pagando em juros. Use simuladores de bancos para calcular o impacto de um pagamento adiantado. Se ainda não tem conta em banco, escolha uma instituição financeira que ofereça bons benefícios, como taxa zero para contas digitais. Capítulo 7. Globalização e comércio internacional. Analise a origem dos produtos que você compra. Veja quantos deles são importados e pense em como o comércio internacional permite acesso a esses bens. Pesquise sobre o impacto de eventos globais recentes, como crises econômicas ou guerras, e veja como isso afeta diretamente o preço dos produtos no Brasil. A globalização permite que países troquem bens, serviços e conhecimentos. Isso traz benefícios, como maior variedade de produtos e preços mais baixos, mas também cria desafios, como a dependência de mercados externos e o impacto sobre a indústria local. Você verá como eventos globais, como guerras ou pandemias, podem afetar sua vida, mesmo que estejam acontecendo do outro lado do mundo. Compreender isso é essencial para se preparar para as mudanças no mercado. Escolha um produto importado que você consome regularmente e pesquise sobre o país de origem. Entenda como fatores como taxas de câmbio ou crises internacionais podem afetar seu preço. Capítulo 8. Investimentos para leigos. Comece agora mesmo.
Investir não é algo reservado para especialistas. Qualquer pessoa pode começar, desde que entenda o básico, o equilíbrio entre risco e retorno, os tipos de investimentos disponíveis e a importância de diversificar. Neste capítulo, você aprenderá a escolher investimentos de acordo com seus objetivos, seja para formar uma reserva de emergência ou planejar a aposentadoria. Também discutiremos os erros mais comuns que iniciantes cometem e como evitá-los. Escolha um objetivo financeiro simples e abra uma conta em uma corretora para começar a investir em algo básico, como Tesouro Direto ou CDBS. Abra uma conta em uma corretora de investimentos confiável e pesquise sobre produtos básicos, como Tesouro Direto ou CDBS. Defina um objetivo financeiro claro e escolha um tipo de investimento adequado ao prazo e ao risco. Exemplo: quero investir R$ 100 por mês para uma viagem daqui a 2 anos. Capítulo 9. Ciclos econômicos, bons e crises. Pesquise sobre crises econômicas do passado, como a de 2008 ou a pandemia de 2020. Identifique lições práticas, como a importância de uma reserva de emergência. Estude o momento atual da economia. Estamos em crise, recuperação ou crescimento? Ajuste seu planejamento financeiro com base nisso. A economia é cíclica. Períodos de crescimento, bons, são seguidos por períodos de retração, crises. Esses ciclos são influenciados por diversos fatores, como políticas econômicas, mudanças tecnológicas e eventos inesperados. Você aprenderá como identificar os sinais de cada fase e como ajustar suas finanças pessoais para se proteger durante crises e aproveitar oportunidades durante bons. Avalie sua situação financeira atual e veja como você pode se preparar para um possível período de crise, como aumentando sua reserva de emergência. Capítulo 10. Economia comportamental. A psicologia nas decisões financeiras. Nossas decisões financeiras nem sempre são racionais. Emoções, como medo e ganância, muitas vezes nos levam a cometer erros. A economia comportamental explora essas falhas para nos ajudar a tomar decisões melhores. Você aprenderá estratégias práticas para evitar armadilhas emocionais, como compras por impulso ou a tendência de adiar investimentos importantes. Escolha uma meta financeira e crie um plano detalhado para alcançá-la. Use ferramentas como listas de desejos e limites automáticos no cartão de crédito para evitar decisões impulsivas. Faça um diário financeiro. Registre todas as compras que faz em um mês e identifique quais foram baseadas na emoção e quais foram racionais. Antes de comprar algo, use a regra dos 10 segundos. Pergunte se eu realmente preciso disso. E veja como isso muda seus hábitos de consumo. Gostou do conteúdo? Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário aqui embaixo. Sua participação é muito importante para nós.